transtorno bipolar. Então, na época eu acho que não tinha nem não nome pra tinha isso. nome pra isso, entendeu? Então, Era só só te uma dava maluca. remédio. Uma mina que ela tá, hoje tá bem, amanhã não tá. E hoje em dia Isso. é estudado e sabe tudo isso. Exatamente. Aliás, eu indico pra quem não sabe desse assunto assistir os papos que a gente teve com a Ana Beatriz aqui, que ela fala muito sobre isso, né? E é uma coisa Você muito foi séria, diagnosticada, né? então? Fui diagnosticada com borderline. Só que eu não tratava. Mas o borderline, no seu caso, ele te afetava só quando... Pensamentos de suicídio. Você tá muito bem e às vezes está muito mal. Muito mal, exatamente. Quando tá bem é muita euforia. E aí você quer se cortar. E como que faz? Qual é o tratamento que te indicaram? Daí na época eu tinha que tomar alguns remédios, Sei. só que eu não queria tomar. E daí Por eu quê? nunca tratei. Você não se porque não a aceitava pessoa que não quer aceitar, não quer aceitar que tem, não quer aceitar. Que tem um problema. E tomar remédio, ninguém quer, né? E aí eu não tomei, assim, não fiz o tratamento direitinho, fui empurrando e sofrendo dentro de mim, né? Queria ao mesmo tempo ajuda e ao mesmo tempo não queria, porque não queria aceitar. Nessa época você já estava reconciliada com a sua mãe? Já. E ela sabia dessas coisas? Já, sim, eu contei pra ela depois de um tempo. Tá. Depois de um tempo eu contei. Aí ela não tinha, no início ela sofreu bastante, mas não tinha o que fazer, né? Depende da própria pessoa. Exatamente. Né? A minha mãe, hoje ela é uma pessoa que é minha melhor amiga, assim. Então a gente conversa de tudo, eu converso com ela, explico as coisas pra ela. Ela não concorda com a maioria das coisas, mas ela aceita porque me ama, né? Entendi. E me respeita. Mas o tratamento em relação às drogas, você demorou? Como que foi? Na verdade, eu só parei por causa da igreja, quando eu me converti. Antes disso, não adiantava o que você fazia? Não. Você chegou a fazer reabilitação, alguma coisa? Não cheguei a ficar internada, nada nesse período. Mas usei muita droga. Muita. O teu problema que você teve na perna, que a gente estava comentando antes, foi nessa época ou antes foi disso um pouco, assim, ali já fazia 5 anos que eu tinha aplicado o produto. Porque nesse período eu saí da fazenda... Aí que foi o ápice de tudo, de fama, de dinheiro. Aí que eu comecei a dar uma surtada, assim, de pensamentos de suicídio. E desacreditando em Deus. E aí eu comecei a ter... Eu também tive envolvimento com a parte da religião, né? Nessa época? Nesse período desde que eu entrei pra... Porque assim... Você entrou pra fazenda, é Record, né? Porque assim, o que acontece? Eu vim de uma família evangélica. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, que eu fui morar com a minha mãe, a minha avó materna me levava na igreja. Tá. Então, assim, eu não entendia nada, mas sabia que Jesus era o caminho e ok. Tinha isso na minha cabeça. Memória. Mas ignorava, porque a gente frequentava a Igreja Universal e lá manifestavam demônios, espíritos malignos. Então eu tinha muito medo desses espíritos. Então eu ignorei isso por boa parte da minha vida. A família do meu ex-marido era espírita, então eu me permiti conhecer um pouco para acreditar na religião. Você chegou a frequentar? Cheguei a frequentar espiritismo. Tá. E aí com 21 anos, quando eu me separei do meu ex-marido, que eu fui pro bordel, o primeiro dia que eu entrei no bordel, eu desmaiei nas escadarias. Por quê? Aí um taxista da casa disse que aquilo era olho grande, era inveja e que era bom eu tomar um banho de sal grosso. E ele me levou numa mãe de santo. E aí eu fui nessa mãe de santo e lá eu comecei a fazer trabalhos de macumba, trabalho de religião, assim. E seguiu Comecei na a seguir, época. Tá. isso. E aí eu vivi essa parte espiritual. E aí eles falam, assim, que você não pode deixar eles, essas coisas assim. E ameaça, sim? Ameaçam, os espíritos ameaçam. Tá. E aí, nesse período que eu já estava no ápice dali da fazenda, saí da fazenda, Sei. tudo. Aí você não estava seguindo nada de religião? Nada. E aí eu vi um filme que falava que se você se envolvesse com as entidades, com os espíritos, eles matariam o seu primeiro filho, o teu primogênito. Caramba! E aí eu fiquei com muito pesado. medo. Eu fiquei com muito medo daquele filme. E eu fiquei pensando, imagina se realmente eles matam o meu primogênito, né? Então eu me afastei assim da religião e disse, não quero mais. E aí, só que daí a mãe de santo falava, né, que eu ia ter vários problemas de saúde e tal. E nisso começou a acontecer o meu problema na minha perna.
E ela me fazia acreditar que esse problema da minha perna era por causa da... Espiritual. E espiritual. não era, né? Era do que Era você tinha aplicado. físico. Era físico, Só que exatamente. por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Discernimento, né? Do que as pessoas, às vezes, a pessoa fala uma coisa e tu pode levar aquilo Entra pra pra você. entra na sua cabeça. E aí, só que era físico. Por quê? Porque eu já tinha aplicado o produto há 5 anos. Eu apliquei um produto que se chamava hidrogel. Na época, muita gente aplicou? Muita gente aplicou, muita gente teve problema, só que algumas não falam de vergonha, né? Ah, é? Porque ele acaba meio que deformando o bumbum, a perna, Então, onde mas foi na época colocado. não existia nenhum relato de gente já tinha... Você sabia se tinha algum problema? Não, por foi exemplo, descobrir depois. que nem agora, né? O ácido hialurônico tá em alta. Então, daqui 5 anos a gente vai ver o que vai dar. Porque eles falam que sai.